Pessoal, boa noite. Acho que já deu tempo do pessoal entrar. Espero que vocês estejam bem. Tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, professora, estamos te ouvindo. Bom, a nossa proposta para hoje, a gente falar sobre equivalentes, tá? A lista de alimentos equivalentes. Tá faltando ainda bastante gente, só tem 17 aqui. Antes da gente começar, só um recado para vocês. A atividade para o cálculo que vocês precisam me entregar, aquele estudo de caso, ele não é para hoje, tá? Vocês vão poder entregar até a semana de provas. Lá no Ava tá com a data de hoje, mas eu vou corrigir, tá bom? Vocês têm até a semana de provas para poder entregar. Então, só para deixar vocês aí mais tranquilos, porque eu havia colocado a data, mas depois a professora Cíntia pediu para a gente prorrogar, tá bom? Então, vai ficar para a semana da prova de vocês. Então, hoje a gente vai falar sobre a lista de equivalentes, e aí a gente fecha o conteúdo da prova do primeiro ciclo. E aí eu vou colocar com vocês, que é o que a gente já havia conversado, uma lista de exercícios, tá? Uma lista que contempla todo o conteúdo que a gente já viu até aqui, para vocês fazerem. E aí vocês precisam fazer essa resolução dessa lista até a semana que vem para a gente poder resolver ela em aula, tá? Então, na semana que vem a gente vai fazer essa lista de exercícios. Caso vocês não façam os exercícios, daí a gente não vai conseguir tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, vai ser mais difícil para vocês. Então, eu vou colocar os exercícios no AVE, é uma lista maior, tá? Mas é com o intuito de fazer um resumo e preparar vocês para a nossa avaliação do primeiro ciclo, que daí vai ser na outra semana, na primeira semana de abril, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente falar sobre os alimentos equivalentes. Vocês já ouviram falar, tem uma ideia do que sejam esses equivalentes? Para que servem esses equivalentes? Ou vocês já foram em uma nutricionista e ela entregou uma lista de equivalentes para vocês? Alguém já viu? Já, professora, é tipo uma lista de substituição? É a mesma coisa de lista de substituição, tá? Isso. A gente precisa fazer o cálculo dessa lista de alimentos equivalentes, que é sinônimo de lista de substitutos, para que a pessoa não tenha uma dieta monótona, né? Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma dieta, na verdade, essa é uma nutricionista de Goiânia. Eu tampei os dados, tá o nome do paciente, o nome da nutricionista, mas ela entrega essa dieta para o paciente, um link para a paciente clicar, e aí ela tem lá, né, o plano alimentar, a receita do que ela prescreve de manipulados, os pedidos de exame, a avaliação antropométrica, né, da pessoa, a lista de substituição e algumas receitas. Então, é um linkzinho e abre essa página assim. Achei bem legal. Então, a consulta dela, na maioria das nutricionistas, né, que está acontecendo, são consultas online e a entrega do plano alimentar também está sendo online. Então, quando essa pessoa clica no plano alimentar, ela vai ter um cardápio, né, uma ideia ali do cardápio, com os horários, as refeições propostas, as quantidades. E aí, para ela não comer a mesma coisa todos os dias, ela tem a lista de substituição. Então, no caso dessa lista que essa nutricionista usa, ela tem um grupo de alimentos de baixa caloria, de vegetais A, vegetais B, carnes, cereais e tubérculos, feijão e leguminosas, óleo e gordura, frutas comuns, nozes, pães e laticínios. Tá? Essa daqui é uma lista que ela utiliza no consultório dela. A gente vê que tem uma diferença aqui, por exemplo, alimentos de grupo de baixa caloria. A gente não costuma ver essa classificação aqui em outras listas de substituição, né? O que que precisa ter lista de substituição? Tudo aquilo que está
no seu cardápio, né, na sua dieta. Então, eu trouxe para vocês verem como um exemplo, tá? E eu trouxe um vídeo também da Juliana Toledo, que ela é a nutricionista fundadora da Cookie. A Cookie, ela vende materiais para nutricionistas atuarem em consultório. Então, ela vende, inclusive, a tabela de substituição pronta, já calculada. Tá? O que a gente vai ver hoje é como que a gente calcula essa tabela de substituição, essa lista de equivalentes. E aí eu vou mostrar para vocês, mas adiantando, nós temos a noção de porções de grupos alimentares do Guia Alimentar que foi proposto antes desse guia de 2014. Então, quem acompanhou a aula da Carol, que foi a aula magna do curso, a Carol falou muito sobre a questão dos alimentos minimamente processados, dos alimentos naturais, de evitar os alimentos ultraprocessados. Mas esse guia novo, ele não traz a noção de porções como a gente tem no guia passado, tá? E esse é um guia de 2014. Então, hoje, na prática do nutricionista, pode ser que a gente encontre já nutricionista atuando dentro desse novo cenário, tá? Que são, às vezes, as construções de cardápios. Então, o nutricionista, ele faz 7 cardápios, entrega para o paciente ir revezando esses cardápios, ou faz algumas sugestões de opções ali entre algumas refeições. Então, o nutricionista tem essa liberdade de trabalhar com a lista de substituição, com o cardápio da maneira que ele achar melhor, mais eficiente, tá? Mas aí eu preciso trazer para vocês o padrão, o que é comum, ensinado em todas as faculdades de nutrição, que é o cálculo da lista de substituição. Então, eu como nutricionista, né, na nossa disciplina, a gente vai fazer a prescrição da dieta, né, do planejamento alimentar, e esse plano alimentar, ele tem uma lista de substituição, tá? E a gente ainda vai usar aí como base o guia alimentar, o guia alimentar anterior a esse guia de 2014, que traz as ideias de porção por grupos alimentares. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, essas listas de substituição, elas não têm um padrão de quais grupos alimentares devem aparecer, tá? Mas a gente vai sempre utilizar baseado no guia alimentar. Então, essa daqui é uma nutricionista que atende em Goiânia e ela usa essa lista de substituição aqui, tá? Que vem já para ela de um programa também, mas aí a gente precisa aprender a fazer esse cálculo na mão, né? Da onde vem esses números, como que isso é feito. Então, para a gente começar a entender o que é essa lista de substituição, a gente precisa entender 3 conceitos. Primeiro, o que é média, o que é desvio padrão e o que é o coeficiente de variabilidade, tá? Desvio padrão, vocês calcularam em bromatologia. Então, a média, vocês sabem, é quando a gente pega a soma de todos os valores e divide pelo número de amostras, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 valores, eu vou fazer a soma desses 10 valores e dividir por 10, tá? Essa é a média comum mesmo, que vocês já estão acostumados. E aí, o desvio padrão é o quanto que esses valores vão ser dispersos da média, tá? Então, é um segundo conceito que eu acho que para vocês também ele já é mais conhecido. Então, eu tenho, vamos por aqui, é uma curva normal, né? De distribuição de normalidade. Então, se eu tenho uma média aqui, que no caso é 0, quando eu tenho o desvio padrão, é o quanto que os meus valores estão se afastando ali da média, tá? Então, a gente tem esse desvio aí que ele precisa ser calculado. E aí, um outro conceito é o conceito de coeficiente de variação. O coeficiente de variação, a gente vai dividir o desvio padrão, tá? Vezes 100 pela média. Então, esse coeficiente de variação, ele vai ser sempre em porcentagem, tá? Para eu saber, então, o que é o coeficiente de variação? O que eu entendo disso? Que quanto menor o meu coeficiente de variação, mais homogêneos são os meus dados, tá? Então, pensem aqui. Vamos imaginar, eu estou montando uma lista de equivalentes e eu vou fazer uma lista para o leite, tá? Então, eu coloquei no cardápio da minha dieta leite. Só que essa pessoa não vai tomar leite todos os dias, então eu vou montar a lista de substitutos para o leite. Eu vou colocar para ela
No lugar do leite, ela pode tomar, por exemplo, suco. Ah, não. Aí pode ser suco, pode ser fruta, pode ser um cereal. Quando a gente vai fazer a conta, gente, então, por exemplo, 100 gramas, 100 ml de leite vai corresponder a quanto de suco, quanto de cereal, quanto de fruta. O que é importante a gente entender? O leite, ele é um alimento, na minha dieta, que ele é fonte de proteína, tá? Então, eu preciso fazer um substituto para o leite que me traga os nutrientes parecidos com o próprio leite. Então, o que eu vou usar de substituto para o leite? Eu vou usar iogurte, queijo, tá? Vitamina. Por quê? Porque eu não posso comparar leite com fruta. Eu não posso comparar leite com cereal. Quando a gente olha para cereais, a gente está olhando para os carboidratos, né? Então, esses grupos de alimentos, eles vão sempre ser fonte em algum nutriente. E aí, o meu substituto, ele precisa ser fonte desse mesmo nutriente, tá bom? Por isso que a gente faz o cálculo do coeficiente de variação. Para a gente fazer o cálculo do coeficiente de variação, a gente vai precisar ter calculado a média e o desvio padrão, tá? Tem duas pessoas aqui para entrar, acho que vai dar certo. Acho que deu. Então, a gente precisa ter o valor de média e o valor de desvio padrão. E aí, sim, a gente vai ter o coeficiente de variação. Então, o que esse coeficiente de variação vai me dizer? Quando eu olho, por exemplo, essa lista de substitutos desses 4 alimentos que eu falei para vocês, né? Leite, substituindo com fruta, substituindo com suco, substituindo com cereal. O coeficiente de variação aqui, gente, vai dar muito alto, tá? Porque eu vou olhar o coeficiente de variação em relação ao teor de proteína, tá bom? Eu vou olhar proteína, que é o elemento nutriente-chave ali do leite na minha dieta, tá? Então, esse coeficiente de variação vai ser muito alto, porque, por exemplo, a fruta não é fonte de proteína, assim como o leite é. Então, por isso, a gente vai sempre olhar esse coeficiente de variação do nutriente, que é o essencial ali naquele alimento. Certo aqui, gente? Alguma dúvida? Se tiverem, me pergunta. Por favor. O desvio padrão. O desvio padrão, gente, eu vou mostrar a fórmula para vocês, mas qual que é o conceito de desvio padrão? A gente sabe que a média é o valor médio ali da soma daqueles fatores. Então, vamos supor, eu tenho o valor 5, 10, 15. São 5 valores aleatórios. A média eu vou fazer 5 mais 10 mais 15, né? Que vai dar 30, dividido por 3. Então, a média de 5, 10 e 15 é 10, tá? O desvio padrão é quanto que os valores se dispersaram da média. Então, aqui no caso, pela lógica, vai ser mais ou menos 5, né? Porque eu tenho uma média de 10, mais 5, 15. 10 menos 5, 5. Então, o desvio padrão é esse valor de quanto que os meus valores estão dispersos da média, tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, essas pesquisas, o Ibope fez uma pesquisa, a gente tem um índice de, a gente vê muito isso na época de eleição, né? Um índice de confiança com mais ou menos 3 pontos percentuais, negócio assim. O que isso significa? Se essa pesquisa falou que a média é 97 e tem mais ou menos 3 pontos, então é 97 mais 3, 100, 97 menos 3, 94. Então, os valores dessa pesquisa foram de 94 a 100, tendo 97 de média, tá? E aí, esse 94 a 100 é o desvio padrão, tá? São os valores ali que se desviaram da média, tá? Então, desvio padrão aqui no caso, mais ou menos 3. E aí, eu tenho esses valores mínimos e máximos aqui de valores que fazem parte dessa conta, tá? E aí, quando a gente fala no coeficiente de variação, eu estou olhando para a dispersão relativa. Então, a gente precisa, esse coeficiente de variação, ele serve para me falar se o desvio padrão que eu tenho, ele é muito alto ou não, tá? Se for um desvio padrão muito alto, eu vou ter um coeficiente de variação muito alto. E aí, no nosso caso aqui, a gente vai falar, olha,
Se o coeficiente de variação do leite para a fruta é muito alto, eu não posso falar que a fruta substitui o leite, tá bom? Então, a gente vai entender mais ou menos esses cálculos. Eu vou mostrar para vocês como que faz. Então, a gente vai ter sempre que o coeficiente de variação é 100 vezes o desvio padrão dividido pela média, tá? Por que 100? Porque o coeficiente de variação, ele sempre vai ser dado para a gente em porcentagem, tá bom? Ficou mais claro, gente? Alguma dúvida? Pode me parar. Posso seguir? Se vocês não falarem nada, eu vou seguir. Então, vamos lá. Bom, e para que serve, né, gente, essas listas de equivalentes? A gente vai entender para que elas servem, quais são os critérios para fazer essa lista, e a gente vai aprender a analisar e avaliar essa lista de equivalentes, se ela está ok ou não ok, tá? Então, quando a gente fala em conceito da lista de equivalentes, a gente sempre vai olhar, gente, a gente sempre vai fazer a equivalência do alimento com a mesma concentração de energia e de nutriente-fonte. Como assim, professora? Bom, se eu vou fazer o equivalente para o pão, eu preciso ter alimentos do mesmo grupo alimentar ali para fazer essa equivalência, tá? Por quê? Porque quando a gente está falando do pão, por exemplo, a gente está olhando para o carboidrato. Então, eu vou ter que fazer essa equivalência olhando se o alimento que eu estou substituindo, ele tem um teor de energia e de carboidrato que equivalem ao pão, né? Então, eu não posso trocar pão por carne. Eu vou ter que trocar pão por bolacha de água e sal, bolacha Maria, bolo, tá? Qualquer outra fonte de carboidrato. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 25 gramas de pãozinho, né? Metade de um pão, que vai ser equivalente à metade de uma fatia de pão, que é equivalente a 2 bolachas de água e sal, que é equivalente a 3 bolachas daquelas bolachas Maria. Como que a gente sabe isso? Tá? A gente vai fazer um cálculo. Então, eu vou ter que saber quantas calorias e quanto que eu tenho de carboidrato nesse pão, para saber quais são as porções, né? Quanto que eu vou ter desses alimentos aqui equivalentes para serem iguais ao pãozinho, tá? Professora, vai ser sempre igual? Gente, não vai ser sempre igual, tá? Por isso que a gente tem o coeficiente de variação. A gente vai ver que esse coeficiente de variação, ele tem um valor que ele é aceitável. Então, se eu tiver um coeficiente de variação de até 15%, eu falo, ok, aceitável, eu posso falar que é equivalente. Se for maior que isso, eu preciso ajustar, tá bom? E aí, essas listas de equivalente, gente, elas são divididas em grupos específicos. Então, eu mostrei para vocês o exemplo aqui da dieta dessa nutricionista. Né? Ela colocou vegetais A ou folhosos, né? Esses vegetais A ou folhosos, gente, na maioria das dietas, eles são sobre livre vontade. As pessoas podem consumir o tanto que elas quiserem, tá? Os vegetais A, que tem menor quantidade de carboidrato. Eu acredito que vocês já tenham visto essa classificação em técnica dietética. Os vegetais B, eles têm uma quantidade já significativa de carboidrato, tá? Então, a gente precisa porcionar. As carnes e proteínas é um outro grupo, cereais, tá? Mas esse aqui é o exemplo da nutricionista. Eu quero que vocês se baseiem no exemplo do guia alimentar que eu vou trazer para vocês. Então, a gente tem o grupo das frutas, das hortaliças, carnes e ovos, cereais, leite, derivados e leguminosas. Então, se vocês observarem, cada grupo aqui tem um nutriente-chave. Então, por exemplo, quando a gente está falando de cereais, a gente está olhando aqui junto com cereais e frutas, a gente está olhando quantidade de carboidrato, tá? A gente está falando aqui, gente, de macronutrientes, tá? O nosso objetivo com as listas de equivalência é fazer essa substituição dos macronutrientes. Carnes e ovos, leite e derivados, a gente está falando de proteína, né? E as leguminosas também. E assim, a gente também pode fazer cálculo de equivalentes para óleos e gorduras. Eu acho que ela até fez aqui, ó. Ela colocou nozes e sementes, óleos e gorduras. Então, aqui vai entrar azeite de oliva, manteiga, no caso ela usa óleo de coco, margarina, tá? Qualquer tipo de óleo que for fazer parte da alimentação dessa pessoa. Então, o cálculo da lista de equivalência, ela vai ser sempre quando eu olho para a energia e para o nutriente-fonte desses alimentos. Tranquilo aqui, gente? Alguma dúvida? A gente pode seguir?
Estou falando muito rápido, tá dando para entender? Tá, obrigada. Aí, por exemplo, eu consigo, pelo cálculo da lista de equivalentes, falar que uma maçã equivale a uma pera, equivale a uma laranja, equivale a metade de uma banana, equivale a 2 tangerinas, que equivale a 14 morangos, tá? Tudo isso aqui a gente vai aprender a fazer. Então, isso funciona para todos os grupos alimentares. Bom, a gente precisa construir essas listas, gente. O ideal é que elas sejam construídas de forma individual, tá? Então, para cada planejamento alimentar que eu faço uma lista de substituição, uma lista de equivalentes. Por quê? Porque ela vai ter variação qualitativa e quantitativa. Por exemplo, eu vou fazer o cálculo da dieta do seu João. No seu João, para a dieta do seu João, eu vou precisar colocar lá para ele 6 colheres de sopa de arroz. E aí eu vou fazer a equivalência para 6 colheres de sopa de arroz. Já na dieta da Dona Maria, ela vai comer 2 colheres de sopa de arroz. Então, a equivalência vai ser em cima de 2 colheres de sopa de arroz, tá? Então, por isso é importante que essa lista ela seja individualizada. E mais do que isso, gente, as pessoas elas têm uma dificuldade imensa em entender lista de equivalência, tá? Eu vejo cada vez menos nutricionistas utilizando a lista de equivalência. Mas quando um paciente ele tem uma lista e ele sabe seguir essa lista, para ele é a melhor coisa do mundo porque ele tem liberdade de construir o seu cardápio, tá? Muitos nutricionistas optam por entregar vários cardápios para o paciente porque o paciente tem preguiça de entender a lista e de olhar na lista o que ele pode substituir, tá? Então a gente precisa sempre deixar muito explicado para o paciente como que funciona essa lista, qual que é o objetivo, né? Porque o objetivo principal da lista é não deixar a dieta dele monótona, tá bom? E aí a gente precisa utilizar a medida caseira. Por quê? Porque o paciente ele não tem condição de ficar pesando a comida para tudo, né? Então a gente tem que usar sempre a medida caseira. A gente vai fazer então a análise do teor de energia e de nutrientes da dieta para fazer esse cálculo. E aí a gente vai ter essas variações de cardápio aí de acordo com a energia e com os nutrientes. A gente precisa garantir, gente, que o paciente utilizando a lista de equivalentes, ele vai conseguir ter ali a mesma quantidade de caloria e dos macronutrientes que foram prescritas no primeiro cardápio, tá? Por isso que a gente faz esse cálculo. E a gente tem um coeficiente de variação, que é o valor que pode estar ali dentro da variação aceitável. Então, é muito prático para a gente planejar para o paciente que consegue entender essa lista e manusear essa lista, é uma liberdade muito grande. Então, vale muito a pena a gente entender isso, tá? Bom, para elaborar essa tabela, o que a gente precisa fazer, gente? A gente vai usar como referência o teor energético e a composição em nutrientes do alimento representante do grupo. O que isso significa? É o que eu expliquei para vocês. Se eu estou fazendo uma equivalência para o pão, eu preciso utilizar ali dentro da equivalência do pão alimentos que sejam ricos em carboidrato, fontes em carboidrato, tá? Se eu estou fazendo uma lista de equivalentes para carne, a mesma coisa, eu preciso fazer uma lista que vai compor ali carne, a carne branca, carne de peixe, porco, enfim, ovo, tá? Então, são listas por grupos alimentares. A gente vai considerar, então, o teor energético e os nutrientes fontes como critério principal para a gente poder fazer essa lista dos substitutos. A gente vai usar a medida caseira usual para calcular a quantidade dos alimentos substitutos. A gente precisa também usar conforme o hábito alimentar e regional. E aí a gente precisa calcular a média, desvio e coeficiente de variação, tá? Bom, para a gente poder fazer isso, gente, a gente vai ter que fazer, então, uma estimativa de média, desvio e coeficiente que eu falei para vocês, tá? Não só das calorias, mas também dos nutrientes que a gente está olhando. Então, se eu estou fazendo para pão, eu vou olhar o carboidrato. Se eu estou fazendo para carne, eu vou olhar a proteína. Se eu estou fazendo para azeite, eu vou olhar lipídio, tá? E aí, o desvio padrão, ele vai sempre me balizar. Então, se eu coloquei um alimento ali, pão, e embaixo eu coloquei uma bolacha de água e sal. E aí eu posso ter errado na medida caseira só, tá? Em vez de considerar, por exemplo, para um pão francês equivale a 4 bolachas de água e sal. Isso daí
Com a prática, gente, quando vocês vão construindo listas, vocês vão decorando algumas equivalências, tá? Não precisa nem olhar. Então, um pão francês, ele equivale a 4 bolachas de água e sal. Mas aí eu fui fazer a tabela e coloquei um pão francês equivale a 6 bolachas de água e sal. Quando eu vou fazer a conta, eu vou ver que está muito diferente ali, tá? Eu estou extrapolando em energia e em carboidrato. Aí eu não preciso tirar a bolacha, é só eu mexer na medida caseira, diminuir um pouquinho ali que vai ficar tudo certo, tá? Então, esse desvio padrão, ele tem que ser o menor possível, né? Então, como é que eu vou saber? Eu vou mostrar para vocês, aí vem a boa notícia que eu ainda não contei, eu vou passar para vocês uma planilha em Excel que já vem com as fórmulas, tá? Então, vocês não vão precisar calcular isso na mão. Então, vem a fórmula, você coloca o alimento ali, a quantidade que você quer utilizar, e ele já vai fazer a conta, já vai fazer média, já vai fazer desvio, já vai fazer coeficiente de variação. Beleza? Eu vou mostrar para vocês. Então, quando vocês forem colocando o alimento, você já vai ver se está muito diferente do alimento-chave, tá? E aí você já começa a regular isso daí. Então, como que a gente calcula desvio padrão, gente? A fórmula. Eu devia ter contado a planilha depois, né? Vocês vão surtar, porque é uma fórmula. Não é difícil, tá? Só que é muito gasto de tempo fazendo essa conta que o Excel faz para a gente. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da soma dos valores ali de caloria e de energia, tem que fazer separado. Depois você faz essa soma, aqui você tem que elevar cada um ao quadrado. Aqui não, você faz a soma e depois eleva ao quadrado, tá? Divide pelo número de alimentos e aqui depois você divide tudo por n menos 1. O que isso significa? Deixa eu mostrar a conta para vocês aqui. Então, por exemplo, olha só. Vamos imaginar essa lista aqui. Essa aqui é uma lista de substitutos para 2 fatias de abacaxi, por exemplo. Então, aqui eu vou olhar em calorias só, tá? E aí eu coloquei que o abacaxi equivale a todos esses alimentos. Para eu saber se essa lista está adequada ou não, se eu posso utilizar ou não, a gente vai fazer a conta do coeficiente de variação, tá? Como é que a gente vai calcular esse coeficiente de variação? Ele vai ser vezes 100, né? O desvio, que é essa fórmula aqui, vezes 100 dividido pela média. Gente, se esse coeficiente de variação ele tá até 15%, a gente vai falar, ok, a gente pode usar essa lista, tá? Se a gente passar de 15%, alguma coisa tá estranha, a gente precisa refazer isso daí, olhar de novo, que alguma coisa ali tá precisando de ajuste. Se der um menor que 15%, sensacional, tá? Tá super equilibrado, tá muito parecido. Então, o objetivo é menor que 15, tá? 15 é o limite, passou de 15 não dá. Menor que 15, de 0 a 15, tá bom, tá? Quanto menor que 15, melhor, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês na prática como que funciona. Então, vamos analisar se essa lista aqui, para abacaxi, ela tá adequada. Então, a gente tem que jogar na fórmula do desvio padrão. E aí, como eu falei para vocês, tem que elevar a gente está fazendo para energia, tá? Então, a gente vai pegar aqui cada valorzinho de energia, elevar ao quadrado, 1 a 1. E depois somar eles. Deu isso aqui tudo, 26.360,89. Depois, eu vou somar eles todos, somei todo mundo, e vou elevar ao quadrado. Elevei ao quadrado. Deu isso aqui, 262.062. Beleza. Então, jogando lá na fórmula, aí nós temos aqui 10 frutas, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu N é 10. Então, eu vou pegar a primeira conta, menos a segunda conta, dividido por 10 menos 1, né? Que é N menos 1. E aí, eu vou ter o resultado de 4,14. Desvio padrão, gente. Aí, agora, a gente tem que calcular o coeficiente de variação. Então, eu pego o desvio padrão, 4,14, vezes 100, dividido pela média. Meu coeficiente deu 8,10. O que a gente entende? Que essa lista está adequada, porque está menor que 15. Né? Então, eu tenho uma baixa variabilidade do valor energético das quantidades de cada alimento. Deu para entender, gente, por cima, como que funciona isso? Alguma dúvida? Me fale. Gente. Professora, Oi. eu não entendi como que, tipo assim, as quantidades dos alimentos. Essas da medida caseira?
É. Isso daqui a gente vai ter que ir olhando na tabela e vai ser vocês na tentativa, tá? Ah, é por tentativa, é isso que eu queria imaginar, tava querendo saber. Isso mesmo, tentativa e erro. Então, eu vou mostrar para vocês a do Excel, porque assim, gente, por exemplo, cálculo de dieta, a gente vai fazer à mão, mas é uma conta bem menos trabalhosa do que calcular a média, desvio padrão, coeficiente de variação para cada um dessas tabelas, né? Então, eu vou disponibilizar para vocês em Excel que vocês conseguem mudar essa quantidade em gramas aqui. E aí, automaticamente, ela já muda o desvio e o coeficiente. Então, vocês já sabem se está ok e se não está, tá bom? Agora, as medidas caseiras, vocês vão utilizar não só do rótulo do alimento, tá? Naquela tabela que eu coloquei para vocês no AVA, que é a tabela do Rio de Janeiro, a Pinheiro, ela tem muita medida caseira. Essa daqui. Ela tem bastante medidas caseiras. Se eu não me engano, no site da TBCA também tem. Eu vou entrar lá com vocês. Vou até anotar aqui que na aula passada era para a gente ter entrado e eu acabei esquecendo. Na TBCA, eu acredito que também tem medida caseira. E, na pior das hipóteses, vocês podem olhar no rótulo dos alimentos, tá? Na partezinha lá da informação nutricional. Então, a ideia é sempre a gente entregar essa lista de equivalentes com coeficiente de variação menor que 15. Aqui, por exemplo, a gente tem uma dieta completa, né? Aqui tá café da manhã, almoço, lanche da tarde, tem a janta aqui. E aí já tá a medida caseira e a quantidade em gramas. Então, qual que é a ideia aqui? Para a gente fazer a tabela de equivalência, a primeira coisa é a gente descobrir quantas calorias tem cada um desses alimentos nessas medidas aqui, tá? E aí a gente também faz aqui uma outra tabelinha aqui, que é, por exemplo, suco de laranja, maçã, suco de laranja de novo, suco de laranja, tá? Suco de laranja e maçã pertencem ao mesmo grupo de alimentos, né? O pão junto com pão de novo. O pão é um outro grupo de alimentos. Queijo. Aqui só o queijo. Então, são esses os alimentos que a gente tem que olhar por grupo e fazer a lista, tá? Ah, não, o queijo junto com leite aqui também, dá para fazer a lista deles junto. Então, para começar a fazer a lista, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular quantas calorias tem na quantidade que a pessoa ingeriu e fazer quantas calorias, quantos gramas tem do nutriente-chave. Então, por exemplo, no caso da laranja, a gente vai olhar para carboidrato. Pão, carboidrato, queijo, proteína, tá? A gente tem um grupo também de bebidas, vou mostrar para vocês, que entra o café, chá, essas infusões entram. Leite desnatado a gente vai olhar proteína, maçã a gente olha carboidrato, arroz carboidrato, feijão a gente olha proteína, bife proteína, beterraba carboidrato, tá? Os vegetais crus, ó, geralmente é à vontade, tá? Porque eles são os vegetais que a gente fala, os folhosos, eles são à vontade. Então, e os demais repetem. E aqui tá a medida caseira que vocês conforme a gente bate o olho, a gente já vai se habituando. Então, quando vocês começam a construir as primeiras listas de equivalência, é um pouco mais sofrido de acertar nessas quantidades. Mas depois vocês vão vendo que tem muita coisa que já torna padrão, que vocês já vão saber mesmo, tá? Então, fica mais tranquilo. E aí, como eu falei para vocês, na prática hoje do nutricionista, existem aqueles que entregam plano alimentar e a lista, tá? E existem aqueles que entregam cardápios. Para calcular cardápio, eu acho que é mais difícil para o nutricionista, né? Quando a gente faz o cálculo do equivalente, a pessoa vai ter mais liberdade e a questão é que você precisa saber explicar isso para ela, né? Como que vai funcionar. E você vai fazer lá a entrega da lista de equivalência para ela, você precisa calcular a lista. Então, o que a gente vai aprender aqui é calcular a dieta a partir do valor calórico dos grupos de alimentos. Isso daqui, gente, está lá no guia alimentar, tá? Não nessa última versão, na versão anterior. Nessa nova versão, eles já não trabalham mais com grupos de alimentos, tá? Mas eu tenho que trazer isso para vocês entenderem que é uma prática que ainda acontece na nutrição
e que ela baliza muitas condutas nossas, tá? Que por mais que você fale, não, eu não, depois que vocês formarem, não, eu não concordo com o equivalente, eu não vou trabalhar com equivalente, eu vou trabalhar com autonomia alimentar, meu paciente vai escolher, tudo bem, tá? Mas aqui a gente precisa ensinar isso para vocês. E aí, lembrando que esses grupos alimentares, esses valores de porções que a gente vai ver, são do guia alimentar da versão anterior, de 2014. Então, por exemplo, a gente já tem alguns planejamentos alimentares com porções já calculadas, tá? Quando eu fiz meu estágio de saúde pública no CAIS, foi inclusive no CAIS Novo Mundo, em Goiânia, a nutricionista do CAIS, ela já entregava a dieta para o paciente na hora da consulta. Só que a dieta, ela era um papel, um formulário, e aí vinha o nome da pessoa em cima, aí vinha quantas calorias tinha a dieta. Aí eram dietas padrão, ela tinha 1.200, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, acho que 2.200, 2.500, se eu não me engano. Eram tudo padronizado. E aí ela tinha uma tabela que colocava exatamente isso daqui. Então, por exemplo, vinha a tabelinha com o valor de caloria em cima, e aí por dieta vinha o número de porção de cada grupo alimentar para compor aquela dieta. E aí ela só ia colocando o número nessa folha. Então, por exemplo, uma dieta de 1.800 calorias. Aí vinha lá, grupo de cereais, aí ela colocava 5 porções, verduras, 4 porções, fruta, 3 porções. Ela colocava, e aí já vinha uma lista de substitutos também padrão, que aí ele tinha o que era substituto para uma porção. Então, se a pessoa ia comer, por exemplo, 5 porções de cereais, é como se ela pudesse escolher o horário que ela ia comer aquelas porções e o que ela ia comer nessas porções, tá? Então, isso eu já vi padronizado na saúde pública, para otimizar o trabalho do nutricionista. Só que existem alguns problemas nisso, né? Primeiro, tem o lado super positivo, que é esse, de você agilizar o atendimento, conseguir entregar a dieta ali na hora para o paciente. E, assim, para a gente é de fácil entendimento. Mas para uma pessoa que não é da área, quando você fala assim, olha, você pode comer 5 porções de cereais, 4 de verdura, 3 de fruta, 2 de leite, 2 de carne, a pessoa vai ficar meio zureta, né? Ela não vai saber montar esse cardápio. Então, a gente precisa saber explicar, tá? Então, esse plano alimentar, inclusive, tem um livro que eu até já mostrei para vocês, de planejamento de dieta, que vem já esse número de porções. Então, por mais que vocês não queiram utilizar as porções, lista de equivalentes, quando você senta para calcular uma dieta, você já tem noção de quantas porções de cada alimento a gente tem que ter, né? Uma coisa que não mudou. Frutas e verduras, esse número de porções aqui, ele ainda é recomendado, tá? E as demais também a gente não mudou o número de porções de recomendações. O que mudou muito foi essa questão de estar engessado a esses cálculos, tá? Então, o guia de 2014, ele tenta trazer a população mais livre, né? Com mais autonomia em relação à refeição, diferente do guia anterior que trazia já essas ideias de porções. Então, por exemplo, para essa dieta de 1.800 calorias, é fácil, eu vejo aqui o número de porções e vou calcular, tá? Por exemplo, 1.400 calorias, já tem outro número de porções, 2.000 calorias, e aqui um exemplo de um cardápio calculado, né, apresentado na forma de porção. Então, por exemplo, de jejum. Uma coisa que eu não sei se eu comentei com vocês, mas o nome das refeições, né? A gente sempre vai apresentar assim, de jejum, colação, almoço, lanche, jantar e ceia, tá? Não é café da manhã e não é lanche da manhã, é de jejum e colação, tá? E o jantar e a ceia também são diferentes. Então, na nutrição, provavelmente vocês devem ter visto isso também em outra disciplina, são essas as nomenclaturas que a gente utiliza. E aqui, por exemplo, nessa dieta, ela entrega o número de porções de cada alimento. E aí vem no verso o que significa uma porção de pão, por exemplo, né? E a pessoa escolhe, tá? Já trabalhei muito com dieta assim, funciona. Para a gente é mais fácil, tá? Eu acho mais fácil. E acaba que se o paciente for bem orientado, ele consegue, assim, diversificar, tá? Então, aqui os vegetais crus, gente, que a gente fala que é o vegetal tipo A, eles são, geralmente, a gente usa à vontade.
O que é importante entender? Que se eu estou colocando no meu cardápio uma salada que ela vai azeite, eu preciso colocar esse óleo dentro do meu planejamento, porque a gente sabe que isso tem um valor calórico alto, tá? Mas aí, quando a gente fala vegetais crus, tem que falar para o paciente, se eu não estou considerando azeite, olha, você só pode temperar com limão e sal, ou com ervas naturais, tá? Não pode pôr azeite, tem gente que põe óleo, não pode. Ou você já calcula o azeite, o óleo nessa refeição, não tem problema nenhum, tá? Então, essas porções que eu vou apresentar para vocês do guia, elas foram distribuídas para um plano alimentar de 2.000 calorias por dia, tá? Que é a média de consumo para uma pessoa adulta e saudável. Que é o mesmo valor que a gente encontra no rótulo dos alimentos, né? Aquele VD, o valor diário, também é calculado para uma dieta de 2.000 calorias. Então, ele teve como base a nossa pirâmide alimentar, tá? Que traz cereais, pães e tubérculos de 5 a 9 porções, frutas de 3 a 5, leguminosas 1, hortaliça 4 a 5, leite 3, carnes 1 a 2, açúcares e doces 1 a 2 e óleo e gorduras 1 a 2. Então, ele já traz aqui, gente, a lista pronta, tá? De uma porção. Então, isso daqui já ajuda muito vocês na hora de fazer a determinação lá das medidas caseiras, das unidades, tá bom? Então, aqui, essas tabelinhas que eu vou mostrar para vocês, elas são do guia, tá? E eu até coloquei lá para vocês no AVA também. Então, aqui, por exemplo, de arroz, ele coloca arroz, pães, massas, batata e mandioca, tudo na mesma tabelinha, com as medidas caseiras. Então, uma porção, 150 calorias. Verduras e legumes. Aqui, se vocês forem reparar, ele coloca até o alface, tá? Mas a maioria, na prática, a gente não conta alface nem rúcula. Até porque, gente, 15 folhas de alface é muita coisa para considerar uma porção. Então, a gente não costuma considerar esses folhosos como aporte calórico, tá? Então, vem aqui mais abóbora, beterraba, brócolis, cenoura, pepino e o tomate, tá? Tem 15 quilocalorias por porção. As frutas, 70 quilocal por porção. Então, isso aqui tudo são equivalentes, tá? Tudo um equivale ao outro. Feijões, ele só traz feijão, lentilha, soja e ervilha. A gente considera, tá? E aqui ele está fazendo, ele apresenta para a gente a porção e o valor calórico. Ele não está mostrando o teor de proteína, de carboidrato, mas com certeza foi calculado e esse coeficiente está adequado, senão eles não trariam, tá? Carne, peixes e ovos, 190 quilocal. Podem reparar que é uma lista bem pequenininha, né? Então, dependendo do seu público, dependendo de quem você está atendendo, onde você está atendendo, você precisa aumentar essa lista ou variar essa lista. Então, se a pessoa tem costume de comer carne de porco. Não tem carne de porco na lista, né? Não tem ovo cozido na lista. Então, essa lista de peixes, carnes e ovos aqui é muito pequenininha. Leite, queijos e iogurtes também é uma lista bem pequenininha, que a gente geralmente entrega uma maior para o paciente com outras opções. E óleos e gorduras que eu falei para vocês. Então, dependendo do consumo da pessoa, eu tenho costume de comer, eu faço uso do óleo de girassol. Então, a gente precisa colocar aqui também, né? Por isso que essa lista de equivalentes, ela também é individualizada, tá? E açúcares e doces também é muito pequenininha, a gente precisa aumentar. Então, às vezes, a pessoa ela tem essa necessidade, vai entrar no plano alimentar da pessoa, algum tipo de doce, fruta desidratada, enfim, tá? A gente precisa colocar que, se for fruta desidratada, a gente vai pular em frutas, tá? E esse aqui é um videozinho da Juliana Toledo, explicando sobre essas listas de equivalentes. Eu vou passar aqui para vocês. Vamos ver se vocês escutam bem. Quais grupos de alimentos devem compor uma lista de substituição para que ela fique completa para o seu paciente? Vem comigo. Dá para ouvir, gente? Meu travou. Deu para ouvir. Tá bom, obrigada. Opa. Quais grupos de alimentos devem compor uma lista de substituição para que ela fique completa para o seu paciente? Vem comigo. Olá, estudantes de nutrição e nutricionistas. Meu nome é Ju Toledo e também sou nutricionista.
Sou pós-graduada em saúde pública e atividade física. E hoje eu vim responder uma pergunta que aparece com frequência nas minhas mídias sociais, o pessoal manda por WhatsApp, querendo saber, Ju, quais alimentos devem compor uma lista de substituição de alimentos? Melhor, quais os grupos de alimentos que devem compor uma lista de substituição de alimentos? Bem, eu sempre me apaixonei por esse método, né, de cálculo de dieta, porque é um método muito ágil, muito prático, muito rápido, muito eficiente, e foi com base nele que a gente montou o cálculo de dieta das nossas planilhas, né, das planilhas Cook. E eu posso garantir que é um método que funciona bem porque ele tem uma fundamentação teórica muito forte, ele tem um embasamento estatístico muito bem feito. E a gente colocou nas planilhas, que são os grupos que eu vou dizer aqui para vocês nesse vídeo, a gente colocou grupos que foram aprendidos desde a época de graduação e que a gente vem melhorando isso no cálculo de dieta, e montamos grupos também que são relacionados à prática de consultório, tá? Então, tem grupos que eu introduzi no cálculo, no plano alimentar das planilhas, com base no feedback de pacientes, tá certo? Então, hoje a gente tem 15 grupos de alimentos, que eu vou explicar cada um deles para vocês, e que são alimentos que foram encontrados tanto em tabelas de composição de alimentos, né, os livros que a gente compra, a tabela que a gente acessa, da Unicamp, que está aí, né, disponível na internet, quanto alimentos que a gente pegou da indústria, algumas coisas industrializadas que os pacientes usam muito e que a gente não tinha descrito nas tabelas comuns, e fomos agregando várias tabelas da Universidade Federal Fluminense, né, e fomos agregando para poder montar uma lista de substituição que tivesse um volume de opções bacana para os pacientes, né? Não adianta ser uma listinha desse tamanhozinho. Para quem gosta de trabalhar com lista, é bom ter opções. As planilhas têm também cardápio, que não usa lista, podem ficar tranquilos, quem quiser dar uma olhada depois. Mas quem trabalha com lista de substituição consegue ter essa maior maleabilidade na hora de montar o cardápio, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o que é uma lista de substituição de alimentos. É um grupo de alimentos que são categorizados de acordo com as suas características nutricionais. Então, por exemplo, eu tenho o grupo do leite e dos derivados do leite. Por quê? Porque o leite tem uma certa quantidade de carboidrato ali, principalmente lactose, mas ele tem uma proteína de alto valor biológico, assim como seus derivados, certo? Eu tenho o grupo do pão, que ele é a base de amido, e aí todos os cereais ali, cereais integrais, né, grãos em geral, que tem como base amido, tá, e que são de características nutricionais semelhantes. Então, a dieta por grupos, ela separa os alimentos de acordo com as suas características, e são feitas porções, são determinadas porções que possuem uma equivalência desses nutrientes, tá? Que eu posso trocar uma fruta pela outra, eu posso trocar uma fatia média de melancia por uma laranja, que eu vou ter um equivalente de carboidratos, principalmente, tá? Da frutose, e vou ter uma equivalência de calorias naquela porção que permite com que eu faça essa substituição, tá certo? Então, quando a gente monta os grupos, a gente observa a quantidade de energia daqueles alimentos e a substituição em relação a macronutrientes. No caso, ou gordura, ou carboidrato, ou proteína, para que uma substituição não prejudique o cardápio, tá? Para que toda substituição que seja feita dentro de cada grupo funcione bem. Então, nas planilhas Cook, nós temos 15 grupos de alimentos. Primeiro, o grupo do leite, tá? E quando a gente fala o grupo do leite, significa que eu estou falando do leite de todos os seus derivados proteicos, tá? Não significa que eu vou prescrever leite, eu posso prescrever requeijão, queijo, iogurte, coalhada, tá certo? Então, a gente denomina o grupo leite, mas entende-se que todos os substitutos estão ali participando daquele grupo. Nós temos o grupo do pão, tá? Que entram biscoitos, granolas, aveias, cereais, porque o pão é feito de farinha de trigo, o trigo é um cereal, então os cereais que são fontes de amido, todos entram como substitutos nesse grupo, tá? E aí rola uma brincadeirinha, às vezes um pão de queijo, um biscoito de queijo, mas lembrando que quanto mais misto seja o alimento, a receita, por exemplo, o pão de queijo ele tem ovo, tem óleo, tem outros ingredientes que começam a atrapalhar um pouco o cálculo da dieta. Quanto mais puro o alimento, melhor, tá? No caso do exemplo do leite, se eu faço um cálculo com coalhada, é muito mais fácil do que fazer com creme de
frutas, porque eu pus leite misturado com fruta e começa a bagunçar a história, tá? Então, a gente usa substitutos os mais simples possíveis, e aí, na hora de montar o cardápio, que a gente explica as variações para o paciente. Além de leite, de pão, nós temos o grupo das frutas, e que na nossa planilha a gente optou por colocar suco juntos, porque a gente teve o feedback de que nem sempre o paciente tem acesso à fruta, mas ele tem ao suco, tá? Mas o nutricionista pode fazer isso separadamente, se ele quiser colocar um grupo de suco, um grupo de fruta, não tem problema. Bom, temos o grupo das carnes, aí entram carnes brancas, carnes vermelhas, e aí, como eu disse para vocês, são preparações mais simples, o cálculo fica mais puro, mais fácil de fazer. Então, se eu penso no estrogonofe, que vai creme de leite, ele começa a atrapalhar um pouquinho o desvio padrão, a estatística da minha lista de substituição. Se eu penso na carne cozida, moída, grelhada, um frango, um peixe, fica muito mais fácil, tá? Nesse grupo das carnes entre os ovos também, e até alguns componentes que não são carnes, mas que podem substituir a carne para atender pacientes que são vegetarianos. Quibe de soja, tá? Tem outras preparações que a gente coloca lá na lista de substituição para atender pessoas que não consomem carne, mas precisam dessa cota, de atenção nessa cota proteica. No grupo do arroz, nós temos cereais, como arroz e milho, e os seus derivados, por exemplo, macarrão, lasanha, tá? São substitutos à base de cereais, bem como os alimentos que são vegetais C, tá? Batata, mandioca, cará, inhame. O que eles têm uma quantidade aumentada de carboidrato, uma concentração ali próxima a 20% de carboidrato, que é muito semelhante aos cereais. Então, a gente coloca milho, batata, todos no mesmo grupo, podendo um ser substituído pelo outro. Tem o grupo das leguminosas, que são os feijões em geral, vários tipos de feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, que todos entram num grupo só. Bom, e aí vem a questão dos vegetais. Originalmente, a gente aprende vegetal A e vegetal B, certo? Vegetal A, que tem menos de 5% de carboidrato, basicamente são aqueles liberados na dieta à vontade, tem o calórico muitíssimo baixo. E tipo B tem um valor intermediário, não tão alto quanto vegetal tipo C, né? Não chega a ser uma batata, mas é ali o jiló, quiabo, cenoura, beterraba, enfim. Bom, nas planilhas nós optamos por fazer um pouco diferente isso, por quê? Porque no dia a dia de consultório nós observamos que muitos pacientes consumiam vegetal tipo A à vontade, mas preparado de uma maneira que interferia na dieta. Então, por exemplo, brócolis ao alho e óleo. Brócolis é tipo A, ele entendia que aquilo ali era à vontade, porque é tipo A, né, estava lá na listinha, porém era preparado com muito óleo. Então, nós mudamos o modo de colocar essa lista e colocamos vegetais cru ou cozidos, tá? Até porque a gente sabe que a injeção desses vegetais tipo B, cenoura, beterraba, jiló, ela não é tão exagerada, então ela não gerava tanto problema na dieta quanto consumir vegetais refogados com alta adição de óleo e, no outro grupo, vegetais refogados ou temperados com óleo. Então, se o seu brócolis é a vapor, ele entra no grupo de vegetais crus ou cozidos. Se o seu brócolis é alho e óleo, ele entra no grupo de vegetais refogados ou com adição de óleo. Nós mudamos isso para ter uma correspondência de calorias melhor e também porque vários pacientes reclamavam de que ele tinha que ficar medindo. Como é que você parar o alface da cenoura, né? Eu chego no self-service, tem uma salada mista lindona, eu nem comi, né? Então, esses relatos chegaram muitas vezes no meu consultório e falavam assim, não, nem comi, porque eu tinha que contar quantas colheres de cenoura eu ia comer e estava misturado na salada. Então, no nosso entendimento, na nossa experiência, e fazendo os cálculos estatísticos corretos na hora de montar a lista, nós fizemos a opção de separar os vegetais crus e cozidos, e, no outro lado, os refogados ou feitos com adição de óleo. Em relação às gorduras, nós temos dois grupos que são muito ricos em gorduras. Gorduras em geral, tá? Azeite, óleo, margarina, manteiga, e o grupo das oleaginosas ou castanhas, que nós colocamos separados justamente para facilitar a prescrição desse tipo de alimento, que é muito saudável, que é muito indicado, e que entra aí nosso pecan, castanha do Pará, né, castanha do Brasil, enfim, tá? Separado de outros alimentos fontes de gordura, que são basicamente óleos e gorduras. Bom, além desse, nós temos também um grupo que nós criamos, com base também em relatos de pacientes, que é o grupo de recheio ou molho. Esse grupo é para facilitar o cardápio apenas, tá? Ele não tem uma correspondência exata de nutrientes, por quê? Porque lá tem todas as bases de recheio
para pães, para lanches, ou de molhos para saladas que a pessoa pode usar. Então, desde um azeite até uma geleia, tem lá, tá? É só para a pessoa ter uma noção de quantidade e para facilitar a ingestão dos cereais, das saladas. Então, é um grupo específico que não está focado tanto em macronutrientes, mas que também não é ingerido em grandes quantidades. E dado o equilíbrio dos grupos, né, de carne, de arroz, feijão, ele só faz uma mudança calórica que o nutricionista consegue calcular sem dar problema em relação ao equilíbrio de macronutrientes. Nós temos ainda o grupo de embutidos, que nós resolvemos separar das carnes, do mesmo jeito que nós separamos as castanhas das outras gorduras, porque entende que os embutidos não são tão saudáveis quanto as carnes. Então, ele fica à parte, numa porção menor, e que, assim como todos os grupos que eu estou declarando aqui para vocês, eles são opcionais no cálculo. Você pode ou não utilizar aquele grupo. Então, se eu não quiser passar nenhum embutido para o meu paciente, show de bola, tá? Temos o grupo bebidas, da mesma forma, que ele é um grupo coringa, porque ele entra bebidas alcoólicas, entra café com açúcar, tá? Então, ele é meio como o grupo do recheio molho. Geralmente são bebidas ricas mais em carboidrato, mas ele é para você não deixar o paciente extrapolar. Então, não é no sentido de estimulá-lo a consumir bebida, pelo contrário, é de considerar isso no cálculo para que ele não extrapole. Temos também o grupo da sopa, que é a mesma coisa do grupo recheio molho, ele é para atender questões específicas, porque não dá para você comparar, por exemplo, uma sopa de legumes com macarrão e carne com uma sopa de feijão. A composição nutricional é toda diferente, né? Mas a gente consegue, a gente manteve esse grupo para atender pacientes que, vez ou outra, têm esse hábito do caldo, da sopa, que precisam de uma ideia de volume, de quantidade a ser ingerida que não vai atrapalhar. E, por fim, o grupo do açúcar, que entra açúcar, doces em geral, doces tradicionais, diet, light, enfim, e que, assim como o grupo de embutidos, grupo de gordura, grupo de bebidas, não é que você vai indicar, que você vai recomendar isso para o seu paciente, mas você vai ter parâmetros para monitorar, para considerar isso no cardápio, já que há uma injeção, ou já que ele consumia 3 vezes mais do que você está passando e você vai ponderar ali para ele não exagerar, tá certo? Então, nas planilhas a gente tem esses 15 grupos, são mais de 900 elementos distribuídos nesses grupos, para que você consiga, ao escolher quais grupos vai entrar na dieta do seu paciente, as porções também, que são porções diferentes que você pode escolher, e ainda dentro de cada grupo, escolher cada alimento que vai ou não entrar, com essa maleabilidade toda, que você consiga montar um cardápio mais personalizado e que atenda às necessidades, os desejos e os gostos do seu paciente. Espero ter respondido a dúvida de vocês também. Se gostaram do vídeo, inscreva-se no canal, clique em curtir e compartilhe esse vídeo nas mídias sociais dos outros. Entenderam mais ou menos, gente? Ficou mais claro para vocês? A Ju Toledo, ela é veterana lá na UFG e ela abriu essa empresa, a Cookie, e deu super certo a empresa dela. E assim, quando vocês forem para o mercado de trabalho, vocês vão ver que a gente tem várias nutricionistas que estão investindo nisso, né? Na geração de conteúdo, de planilhas, porque vocês perceberam o quanto que a gente faz cálculo em nutrição, né? A gente ainda não calculou dieta. Então, que bom que ela deu palestra para vocês. Eu gosto muito da Ju, ela sempre tem embasamento científico nas coisas que ela faz, ela tem muita responsabilidade. Então, vocês vão ver depois que a gente tem várias nutricionistas que fazem esse tipo de trabalho, tá? De construir planilhas, de tentar facilitar a nossa vida. E aí a gente tem também alguns programas de dieta que também já traz tudo isso pronto. Só que a gente não sabe como que as coisas vão ficar, né? A gente não sabe qual área cada uma de vocês vai trabalhar, o que vocês vão escolher fazer, então a gente tem que saber fazer de tudo, né? Um curso generalista. E aí o cálculo, deixa eu mostrar para vocês a planilha do Excel. Eu consigo compartilhar com vocês e ela é editável para fazer o cálculo de equivalência, tá? Então, vocês não vão precisar fazer isso na mão. Vamos lá.
Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela do Excel? Sim, professora. Vamos lá, gente. Aqui, por exemplo, a gente tem todos esses alimentos aqui, são 20 alimentos do grupo de arroz, pães, massas, raízes e tubérculos. O que a gente faz? Primeira coisa, gente, é olhar quantas quilocalorias a gente tem em 100 gramas, tá? Lá na tabela de composição de alimentos. E aí, depois que a gente viu quanto que ele tem em 100 gramas, eu vou ver quanto que eu calculei lá na minha dieta para ele, tá? Tá, são 105 gramas, que corresponde a 3 colheres. Essa conta aqui ele vai fazer sozinho, tá? É ele que vai te dizer quantas quilocalorias você tem em 105 gramas, tá? Então, vocês não precisam preencher essa tabelinha de quilocal por porção, porque é o próprio Excel que faz o cálculo. E aí, a gente preencheu, né? Eu escolhi todas as quantidades aqui dos alimentos para ver a equivalência. E aqui embaixo ele me fala, ó, essa tabela minha de composição de alimentos me deu uma média de energia de 146,69, um desvio padrão de 31 e um coeficiente de variação 21, né? A gente precisa corrigir esse desvio padrão? Sim ou não? Sim, porque tá muito alto o coeficiente. Tá muito alto. E aí, quando vocês batem o olho aqui, ó, onde será que a gente pode corrigir? Vou deixar ela aqui paradinha um pouco para vocês olharem. Qual o alimento que está divergindo aí que a gente pode fazer a correção? Biscoito? Não. Não é o biscoito. Batata? O arroz integral. Arroz integral. Olha só, quando a gente bate o olho aqui, a média ficou em 147, né? E aí eu vejo aqui, ó, 140, 150, tá tudo cento e pouquinho. Aí eu tenho arroz integral com 253, 6 colheres de sopa. 6 colheres de sopa, e se eu diminuir para 4 colheres de sopa? Aqui vai diminuir, a gente pode fazer conta, deixa eu pegar aqui um calculador. Eu posso fazer regra de 3, tá, gente? Então, por exemplo, 6 colheres de sopa tem 198 quilocalorias. Então, 4 colheres de sopa vão ter 132, gramas, tá? Se eu diminuir isso aqui para 132, esses 6 virar 4 colheres de sopa, eu já consigo colocar mais parecido, né? Olha lá, meu desvio caiu e o coeficiente caiu para 13. Então, às vezes, é um ajuste que a gente faz e que melhora o meu coeficiente de variação. Então, eu tinha errado aqui a quantidade de arroz, tá? Não eram 6 colheres o equivalente, não era 198 gramas. 198 gramas vai me dar 253 quilocal, tá? Se eu coloco 132 gramas, que são 4 colheres de sopa, eu vou ter aí um coeficiente de variação dentro do aceitável. Entenderam isso aqui, gente? Então, os valores que a gente vai utilizar para fazer a média e o desvio para padrão vai ser a caloria, né? Isso, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixa eu ver aqui se tem. Aqui, ó, por exemplo. Vou pegar um aqui. Aqui. Uma tabelinha para construir de verduras e legumes. Aqui até está considerando alface e crespa, porque a gente está usando como base o guia alimentar e o guia traz a alface. Então, vamos supor aqui que eu tenho uma porção, quer ver? Lá nos nossos slides eu até coloquei. Alface. 15 folhas de alface. Então, vamos usar aqui como exemplo 15 folhas. Eu vou colocar FO, que é de folhas. Aí eu vou olhar lá na minha medida caseira, ou na minha tabela de composição. Alface. Alface. A folha, gente, média tem 10 gramas. Então, 15 folhas, eu vou ter 150 gramas. E aqui já está calculado quanto que eu tenho em 100 gramas, tá? Já tá, ele já me deu aí de presente.
Só que na minha tabelinha aqui, esse valor é 19. É diferente do que está aqui. Então, quando eu coloco a quantidade que tem na minha dieta e a medida caseira, essa medida caseira, gente, ela não faz parte de nenhum cálculo, tá? Por que que tem essa coluna de medida caseira aqui? Porque a gente precisa depois entregar essa lista para o paciente. Só que eu não vou entregar uma lista para ele desse jeito aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Se eu entregar isso aqui para o meu paciente, ele sai correndo e não volta nunca mais, né? A gente vai entregar para o nosso paciente uma lista limpa, que vai vir o nome do alimento e a quantidade de medida caseira. Ele não precisa saber de mais nada, tá? No máximo, tem paciente que a gente deixa a quantidade em gramas, que tem paciente que gosta de pesar comida, tá? Então, a gente pode deixar. Mas essas contas de média, desvio padrão, a gente não precisa deixar, não. Então, eu vejo quantos gramas de alface eu calculei ali na minha dieta. Aí, eu calculei 15 folhas, 150 gramas, que vai me dar aí 28 quilocal por porção. Eu quero dar para meu paciente aqui como substituto, por exemplo, abobrinha. Então, vamos olhar lá na lista quanto que tem de abobrinha. 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 Aqui. Só que a minha abobrinha aqui, ela tá refogada. Deixa eu ver se tem uma abobrinha. Pior que essa. Ah, abobrinha cozida. A minha abobrinha cozida aqui, gente, tem 56 quilocalorias em 100 gramas. E aí eu vou dar para o meu paciente, por exemplo, como ela tem muito mais caloria que o alface, se eu estou dando 150 gramas de alface para esse paciente, vamos ver quanto que dá 30 gramas, que é uma colher de chá picada. Uma colher de chá. Vai ter 30 gramas. Deu 16,8, deu pouco, eu posso aumentar. Por que que eu posso aumentar? Porque tá muito longe do 28,5 do alface, tá vendo? Então, eu posso colocar 35, que vai ser, também tá pouco. Se eu colocar 40, tá ficando mais parecido. 40 é uma escumadeira média. Tá ficando parecido. E assim a gente vai construindo a lista, tá? Aqui sempre tem a fórmula, porque aqui não tá constando. Se vocês não tiverem com a fórmula na linha, vou explicar para vocês como que vocês colocam a fórmula. Então, vocês vão vir aqui, né, onde eu quero colocar a fórmula, eu vou digitar igual, eu quero saber a média. Então, média, a gente já fala aqui, ó. Média, a parênteses, desses valores. Então, ele vai calcular a média de todos esses valores que eu selecionei, tá? Quero saber o desvio padrão. Igual, desvipad, que é o desvio padrão, tá? A gente usa esse aqui, que é o padrão sem nenhum outro valor. Desvio padrão, abre parênteses, daqui até aqui, tá? Aí ele vai calcular pra gente. E aqui vai ser o coeficiente. Acho que aqui é CV, deixa eu ver como que ele coloca aqui. Cada Word tem uma... Ah, ele faz na mão. É o desvio padrão dividido pela média. Então, a gente coloca o desvio padrão dividido pela média dentro do parênteses. Deixa eu pôr isso aqui. Vezes 100. Eu vou colocar todas as fórmulas para mandar para vocês, para ficar mais fácil. Então, aqui ele vai calcular para a gente automático. Então, vamos supor aqui, eu vou colocar de berinjela. Deixa eu colocar berinjela aqui nessa. Berinjela. Aqui só tem a berinjela ensopada, que tem 69 quilocal. Esses valores aqui estão bem diferentes, vou até apagar aqui. Em 69 quilocal. Quanto que eu vou usar? Vamos ver se 50 vai ficar muito longe. Olha lá, ficou muito alto. Deu 34. E se a gente usar
40. Então, é por tentativa, tá, gente? Olha lá, 27, ficou mais perto. 40 são 2 colheres de sopa. Então, eu já anoto aqui para não esquecer. 2 colheres de sopa rasa. Para eu não esquecer. E aí, ele vai fazer a conta para a gente. Se eu colocar, vamos fazer o cálculo só para esses 3, para a gente ver como que tá. Então, vai do D6 até o D8. A média ficou em 26. O desvio padrão 3,29. E o coeficiente 12,58. Então, até aqui, a gente tem uma lista que está aceitável, tá? E aí, a gente continua construindo essa lista. Então, deixa eu voltar aqui para a gente fazer aqui de novo. Então, essa daqui é uma lista já maior, ó. Quando a gente bate o olho nessa lista, eu vejo, olha lá meu coeficiente de variação, 20,99. Né? O que a gente precisa entender? A gente está falando dos grupos, né, de arroz, pães, massas, raízes e tubérculos. Será que todos esses alimentos aqui fazem parte do mesmo grupo? Arroz, pães, massas, raízes e tubérculos? Tá? Quais são as porções? Aqui é uma coisa super importante, gente. Aqui, esse exercício que a gente fez aqui, eu coloquei 15 folhas de alface. Assim, vamos ao bom senso. Quem consegue comer 15 folhas de alface? Tem gente, raras pessoas conseguem, mas a maioria das pessoas não conseguem comer 15 folhas de alface. Então, quando a gente está fazendo a construção do plano alimentar, a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Se essa medida é caseira, se essa quantidade que eu estou colocando, ela é real, se ela é factível ou impossível, né? Então, por exemplo, vamos olhar aqui na lista que a gente estava de pães. Estou falando de 3 colheres de sopa de angu, 4 colheres de sopa de arroz, 6 colheres de sopa de integral. Então, quando a gente olha, ó, 5 unidades de biscoito, um pegador de macarrão, uma pamonha. Então, quando a gente olha aqui, em relação à medida caseira, não estou vendo nada que fala assim, nossa, impossível comer isso, né? Mas aí é que tá. Aqui volta aquele mesmo ponto, 20,99 o meu coeficiente de variação. A gente fez aquela mudança aqui, ó, de... Quanto que a gente viu? Deu 132 gramas. Então, foi para 132 gramas e aqui foi para 4 colheres de sopa, já vai ficar um coeficiente de variação aceitável, né? Eu mexi aqui na quantidade de arroz polido, tá? Então, a gente sempre vai fazer esse tipo de análise. Se os alimentos que eu estou colocando para substituição são de fato substituíveis pela questão do nutriente-fonte, então aqui a gente está falando de carboidrato. Se a quantidade, a porção, a medida caseira, ela é real, né? Ou se é uma coisa impossível, meu paciente não vai conseguir comer, então não faz sentido. E se eu tenho algum valor muito discrepante aqui em quilocaloria porção, porque se aqui, gente, tiver um valor muito diferente, não tem como eu ter um desvio e um coeficiente que não seja, tá? Então, o coeficiente, ele é um resultado de média e desvio padrão, tá bom? O que é, aqui para ficar mais claro para vocês, o que é o desvio padrão? Quando a gente olha aqui a média, se só de vocês clicarem aqui em cima e arrastar, o Excel já faz a conta para vocês aqui, ó, média, 143,46, tá? Ele já faz a conta aqui sozinho. Tá? Então, 143,46 é a minha média. O que significa esse desvio padrão, 19,42? Significa que eu tenho, quando eu vou expressar isso, média, a gente sempre fala, né? Média, mais ou menos o desvio padrão. Quanto que é isso para mim? Aqui vai ser a média 143,46 mais ou menos 19,42. Isso aqui, então, é o meu DP, tá? Significa que eu tenho valores que vão de 143,46 menos 19,42. Então, eu tenho o menor valor aqui, 124. Isso dentro do conceito, tá, gente? A 143,46 mais 19,42.
162,88. A maioria dos meus valores estão dentro dessa faixa, tá? É isso que significa o meu desvio padrão. E aí, quando eu vou fazer o cálculo do coeficiente de variação, é o desvio padrão dividido pela média. Tudo isso aqui vezes 100. Aí eu tenho meu desvio padrão. Lembrando que se esse coeficiente de variação ele for maior que 15%, eu preciso rever minha tabela, tá? Se esse coeficiente de variação for menor que 15%, aí tá ok. Beleza? Dúvida, gente? Professora, esse coeficiente ele tem um valor mínimo também ou não? Não, ele pode ser 0, né? Tá ótimo, tá? Quanto menor, melhor, na verdade. Por exemplo, aqui, ó, se a gente tira esse 90, que é um número que tá bem feio, ó, cai para 10, tá? Se eu tiro, vamos supor, 105, cai para 7. Ah, eu vou tirar esse outro 120 aqui, 6. Então, quanto mais eu deixar os valores próximos, vamos lá, 5, melhor, tá? 0 ele não vai ser, ele só vai ser 0 se a gente tiver todos os valores idênticos, tá? Mas como eu não tenho todos os valores idênticos, ele não vai ser 0. Então, como que eu vou ter o menor coeficiente de variação possível? Quanto mais próximos esses valores aqui estão, tá? Quanto menor que 15, melhor. Mas a gente aceita até 15, tá bom? Tá bom, obrigada. Gente, dúvida? Vocês estão muito quietos, eu tô preocupada. Ó, aqui do arroz, eu vou compartilhar com vocês, tá? Isso daqui para vocês manusearem a planilha, mexer. Uma dica que eu dou, eu vou colocar essa planilha do Excel lá para vocês no AVA, ela vai estar totalmente editável, eu vou só conferir se todas as fórmulas estão aqui para ficar mais fácil. Elas estão separadas, ó, aqui, a primeira aba vem aqui, conhecendo as variáveis, né? Então, vocês vão pegar os alimentos aqui que compõem, é a escolha de vocês, tá? De acordo com o que vocês querem colocar para substituir. Aí, vocês vão ver na tabela de composição de alimentos quantas calorias tem em 100 gramas. E aí, vocês vão, por tentativa, por proximidade, estabelecer o valor da porção com medida caseira. Tá? É simplesmente isso. E aí vocês vão enxergar aqui o resultado. Então, aqui já tá tudo explicadinho para vocês. Aqui vem a tabela de composição, aqui é uma fórmula, então vocês não calculam, ele vai calcular sozinho. E aqui também medida caseira e gramas, vocês vão pegar na tabela de composição de alimentos e também no guia alimentar. Então, aqui é a mesma tabelinha, né? Então, eu vou mandar para vocês mexerem, entenderem como que funciona. De frutas, por exemplo, a gente tem aqui uma tabela que tem um coeficiente de variação 11,56. Mas, gente, vamos olhar aqui. Quando vocês olham aqui, ó, caloria por porção, vocês conseguem enxergar uma oportunidade de melhorar isso? Vocês conseguem diminuir esse coeficiente de variação para menor que 10? Tá? Esse aqui é o exercício de vocês, tá? Até aqui, ó, exercício frutas. E aqui o exercício arroz. Vou mandar para vocês. E aqui, frutas, verduras e legumes. Então, é para vocês construírem aqui essa listinha de equivalentes para verduras e legumes. Leite e derivados também, carnes e ovos e leguminosas, tá? De leguminosas está até pronta. Vou apagar para vocês fazerem açúcares e doces. Então, eu vou mandar essa planilha. Qual que é a minha dica para vocês? Se vocês não manusearem, não buscarem esses dados na tabela de composição, não quebrarem a cabeça com isso, vocês não vão aprender a fazer. Aí eu posso mostrar aqui para vocês, vocês não vão aprender, vocês têm que pegar para fazer. Até sofrer, né, um pouquinho para pegar o jeito, que vocês nunca mais vão esquecer, igual andar de bicicleta. E aí, a dica, salvem essa tabela, essa planilha do Excel, com o arquivo de vocês aí, podem até colocar planilha original. E aí vocês salvam uma cópia para vocês mexerem. Porque se por acaso vocês desconfigurarem a fórmula da média, desvio padrão, coeficiente de variação, vocês têm salvo na original. Então, vocês pegam uma original de novo, salva como e mexe. Então, deixa sempre uma lá salva, sem mexer, porque caso aconteça de vocês mexerem na fórmula sem querer, vocês conseguem
pegar de uma outra planilha original, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Dúvidas aqui, gente? Não? Deixa eu mostrar o site para vocês da TBCA. Eu não lembro, acho que eu não cheguei a mostrar na outra aula, mas é um site que vale muito a pena. Vou compartilhar aqui minha tela. Ele ajuda bastante. Então, esse é o site da TBCA. Tabela Brasileira de Composição de Alimentos. Eu mostrei isso para vocês, gente? Me lembrem, por favor. Não? Silêncio. Não, professora. Hã? Não, professora. Obrigada. Essa atividade, Ellen, é só para vocês estudarem, tá? Não precisa me mandar, não. A gente vai fazer alguns exercícios na semana que vem em cima disso. Então, é importante vocês manusearem e tentar responder isso de acordo com o que está lá na planilha do Excel, tá? Bom, então, aqui... vocês me responderam, não captei a mensagem. Eu já apresentei essa tabela para vocês, gente? Não, professora. Obrigada, acho que eu estou precisando aposentar, gente. Ai, ai, cabeça tá a mil. Vamos lá. Essa aqui é a tabela de composição de alimentos, tabela brasileira de composição de alimentos. É um site muito confiável, tá? Ele é desenvolvido, na verdade, pela Brasil Foods e pela USP e Food Research Center. Aqui, gente, tem até um histórico, as informações da tabela, tá? Muito legal esse site, vem até aqui algumas outras referências, ó, isso aqui tudo é referência. Alguns critérios que eles adotaram, aqui fala, inclusive, o que é a proteína, o que é a umidade, olha que legal, umidade em estufa 105, é o que a gente fez, tá? Então, aqui ele explica bastante coisa o referencial teórico dele, né? E aqui ele fala para que ele considerou para os grupos de alimentos e tudo mais. Mas vamos lá, o que importa. Quando você vem aqui, base de dados, você consegue ter a composição... Tá bem, né, Carla? Obrigada. Você consegue ter a composição do alimento em medidas caseiras, tá? Você vai ter isso sempre à disposição de vocês. Então, base de dados, composição do alimento em medidas caseiras. Aqui, gente, vocês podem pesquisar por grupo, vocês podem pesquisar por tipo de alimento, vocês podem pesquisar pelo nome do alimento. Então, a gente estava falando de berinjela, né? Vamos falar de beterraba. Então, ele vai me mostrar aqui a beterraba. Vários tipos de beterraba. Beterraba sem casca crua, cozida com sal, sem óleo, refogada, suco de beterraba, tudo quanto é coisa de beterraba que ele tem, ele traz, ó. Vamos pegar aqui a beterraba sem casca crua. Ele vai me trazer a composição centesimal da beterraba, inclusive com medida caseira, tá? É perfeito, maravilhoso esse negócio. E aí vocês têm todos os nutrientes aqui da beterraba, tá? É sensacional. E assim, gente, além de ser sensacional, é gratuito. Quanto mais a gente usa esse site, mais eles conseguem mantê-lo no ar, né? A gente sabe que tem alguns sites que saem do ar por falta de uso. Então, a gente precisa usar muito esse site aqui, porque eu acho incrível quando a gente encontra informações de confiança com boas fontes, né? Então, aqui vocês conseguem também. Então, professora, eu não achei medida caseira na Pinheiro, não achei na Taco, olha na TBCA que vocês vão encontrar. Tá? Então, tem as medidas caseiras aqui para tudo que vocês imaginarem. E aí, tô sem ideia para fazer a minha lista de equivalência. Mas deixa eu olhar por grupo. Vamos olhar o grupo de ovos. Aí ele vai trazer... cadê? Porque a beterraba tá aqui. Então, ele vai trazer várias coisas que a gente tem no grupo de ovos. E aí, vocês vão escolhendo ovo, omelete, tortilha, ovo não sei o que lá das quantas, ovo de galinha, ovo de codorna, tá? Então, é bem legal. Então, deem uma fuçada nesse site, vocês vão descobrir muita coisa boa. Vocês conseguem ter a busca por componentes, por alimentos regionais, a avaliação da energia dos alimentos. Aqui em Alimentos Sem Mitos, a gente encontra uma série de reportagens, de informações, tá? De nível... são informações de confiança que estão apresentadas para vocês de uma maneira mais acessível, porque não é aquele artigo científico
tão formal, tão engessado, tá? A gente pega algumas notícias aqui mais fáceis da gente poder entender e manusear, né? Então, até a gente conversou sobre transgênicos, tem muita coisa aqui, gente. Então, gravem o site da TBCA, deixa eu tirar isso daqui. Esse site da TBCA, que vale super, super a pena. Deixa eu anotar aqui para vocês, é TBCA. Vocês podem digitar TBCA no Google, que vai sair, tá? Então, se não encontraram medida caseira, alguma coisa nos livros, nas tabelas, procurem aqui nesse site que vocês vão achar, tá bom? Dúvidas? Não dúvidas? Olha aqui o tanto de coisa. Tem até coisa para fazer download. Isso aqui, gente, quanto mais vocês mexem, mais vocês encontram coisa. Porque toda vez que eu entro aqui, eu acho uma coisa nova. Tabela complementar, ó. Tabela perfil de carboidrato, resposta glicêmica, flavonoides, vitamina A. É muito legal. E aqui tem até como que vocês podem fazer a citação dela, ó, na BNT. Tem tudo, tá? Eu espero que vocês gostem, usem, divulguem. Dá para acessar também pelo celular, tá? Eu já fiz o teste. Sem dúvidas? Entenderam tudo? É só muita coisa para Tudo processar, certo. professora. É sim. Por isso, gente, que eu optei em fazer, né? Estava previsto para na aula que vem a gente falar sobre as recomendações nutricionais. Porque o conteúdo dessa disciplina, ele é denso, tá? Então, o que a gente precisa pensar aqui? Essa disciplina, ela tem uma carga horária alta. Só que a gente não consegue fazer essa aula nossa 4 horas de aula seguida, né? Vocês vão surtar, ficar comigo 4 horas seguidas, né? Então, a ideia, o que eu proponho para vocês sempre eu sempre coloco para vocês os exercícios, para que assim que vocês saiam da aula, vocês aproveitem esse tempo, né? Que o assunto está fresco, está na cabeça, para vocês fazerem, praticarem, porque é assim que a dúvida vem, né? Então, muitas vezes vocês pegam ali, ah, não, eu entendi. E aí, na hora de fazer, trava, né? Você fala, meu Deus. E eu sei que cálculo a gente só aprende fazendo, tá? Então, façam a lista. Eu preparei, já joguei algumas questões lá, vou terminar de colocar. A lista que eu colocar para vocês para a semana que vem, para a gente resolver, eu quero que vocês tentem fazer mesmo, porque não adianta eu vir aqui discutir com vocês e dar a resposta, né? Então, aproveitem assim que a aula terminar, igual a Daiane está falando, né? Quem trabalha. Porque a nossa aula, teoricamente, o horário dela vai até mais tarde. Então, tentem pegar agora, depois da aula, para vocês fazerem exercícios, né? Pega o livro para tentar estudar, tentem fazer os cálculos, tirem dúvidas, tá? E aí, pensando para a gente fechar o conteúdo até aqui de uma maneira satisfatória, eu não vou passar mais conteúdo na semana que vem, tá? A gente vai fechar o conteúdo da prova aqui, e aí na semana que vem a gente vai resolver exercício, tá? Só que para a gente resolver exercício, eu preciso que vocês tenham feito, tentado fazer, pelo menos, para vocês trazerem a dúvida para a gente discutir. Tá? Então, eu vou colocar essa lista lá para vocês de exercício, e essa lista vocês fazem e me mandam pelo AVA mesmo, tá? Então, só assim que a gente vai conseguir ir caminhando, gente. Vocês precisam exercitar, fazer conta mesmo, não tem outro caminho. Aproveitem mais uma vez o horário da aula agora que a gente termina, tá? O exercício do estudo de caso é para a semana da prova. A lista que vocês vão fazer, vocês vão me entregar também na semana da prova. Na semana que vem, a ideia é eu tirar as dúvidas de vocês dessa lista. Tá? Então, professora, olha, eu empaquei aqui no cálculo de NDP-Cal. Ah, eu empaquei aqui na distribuição de macronutrientes. Ah, eu não consegui fazer equivalentes. Eu preciso entender onde estão as dificuldades, tá? Então, vocês precisam ir passando isso para mim. E, Professora, uma coisa. Eu tô aqui no AVA, aí nessa semana agora, após aula, está exercícios cálculos. Não tem nada a ver com essa lista que você falou agora, né? não, na semana de agora, essa aí que você está falando é da semana passada. São os exercícios da semana passada que vocês também têm que fazer e me mandar. São 5 exercícios.
Agora, essa lista que eu vou passar para vocês é uma outra lista, tá? Esse daqui já é da semana anterior. Ah, tá, é porque ele estava na 7ª semana. Então, a dessa semana você não fez ainda, né? A dessa semana vai vir aqui na 8ª. Aí eu vou colocar aqui para vocês agora, aqui no pós-aula de agora, eu vou colocar essa planilha do Excel, tá? Eu só vou conferir se estão todas as fórmulas, porque aqui mexendo com vocês eu vi que algumas fórmulas sumiram. Então, eu vou só configurar todas as fórmulas e vou colocar lá para vocês. E aí eu deixo embaixo ali da planilha, eu vou deixar o que é para vocês darem uma olhada, tá? O que eu quero que vocês chamem atenção. Então, eu quero que vocês diminuam o coeficiente de variação da lista para menor que 10, por exemplo, tá? E aí, essa lista, gente, ela faz parte da nota também, tá? Deixa eu só abrir aqui para vocês a composição. Também, não sei se é isso mesmo, se era a sua ideia, mas a única coisa que tem na semana 8 é o guia alimentar, é isso mesmo? Isso, é isso mesmo. Eu vou colocar ela assim que a gente terminar aqui, tá? Professora, Oi. a senhora vai corrigir a atividade da semana passada, essa de cálculos, uma por uma, ou vai fazer na aula da semana que vem, vai corrigir para todo mundo? A gente corrige para todo mundo, tá, Eulália? Tá Eu bom. já tirei a dúvida de todo mundo. Essa lista, gente, de exercícios que eu vou passar para vocês, ela vale 19 pontos. Vocês lembram que a gente fez, vocês estão fazendo o estudo de caso, que vale 19, e aí essa lista vai valer mais 19, tá? E aí as outras atividades pós-aula valem 12 pontos, somando elas. Então, essa lista é o que vai vir para somar a composição aí para fazer o fechamento da nota do primeiro ciclo, tá bom? Professora, e aqueles 5 exercícios? Eles entram como pós-aula. Aí eles entram nessa composição de 12 pontos. Essa lista que você fala é que você vai passar semana que vem. Eu vou colocar ela no AVA essa semana ainda. Eu acho que amanhã ela tá no AVA. Ah, tá bom. Eu acho, ela tem que estar. Eu vou terminar de jogar. Eu já coloquei alguns exercícios. Eu vou só terminar de jogar porque para lançar esses exercícios no AVA leva um tempo. Aí eu vou terminar de lançar e aí eu aviso vocês. Falo, gente, tá no AVA. Tá? Amanhã eu devo conseguir terminar de lançar ela e já aviso para vocês. Gente, alguma outra dúvida? Podem me falar. Não? Então, tá bom. Deixa eu abrir aqui para a gente fazer a chamada. Aline Ferreira tá aí? Aline não? A Ana Carla falou comigo mais cedo. Ana Luísa Moreira. Presente. Anderson. Presente. Ana Carolina Martins. Presente. Ana Clara Fenato. Presente. E Daiane Costa. Presente. Daniela Rodrigues. Presente. Daiane da Silva. Não? Elaine Rosária. Presente. Eulália. Presente. Fernanda Lobo. Presente. Franciele. Presente. Ellen Cristina. Presente. Heloísa Ferreira. Presente, professora. Obrigada. Isabelle Aguiar. Presente. Júlia Andrade. Presente. Lana. Onde está aí? Presente, professora.
Luanda Alves. Marcela. Presente. Mariana. Mariana falou comigo também. Micaelen. Presente. Milena. Presente. Milena Lúcio. Presente. Natanael não tá aí. Pamela. Samara. Presente. Sara. Presente. Tieme. Presente. Valéria. Valéria não. E a Érica. Então tá bom, gente. Eu vou já jogar para vocês a planilha do Excel lá no Ava. E coloco os slides também até o YouTube terminar de lançar a gravação da aula lá na nuvem. Já coloco para vocês. E vou colocar o link também desse site da TBCA, tá? E aí, assim que eu conseguir colocar a lista de exercícios, eu aviso a Ana fala para vocês. E qualquer coisa vocês me procurem também, tá? Ora, a Mariana está falando que ela ficou sem internet, falou seu... Ela falou ok? Ela falou presente? Não reparei. Ela não falou. Mas ela participou da aula toda. Ela até falou comigo. Obrigada, Mariana. Tá. Deixa eu tirar aqui. Certinho. Obrigada. Bom, gente, é isso então. Boa noite para vocês. Qualquer coisa estou à disposição, tá? Se cuidem. Tchau, tchau.